Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Dessa vez nós chegamos à mensagem de número 26, a luta espiritual contra as forças espirituais do mal. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 12. Capítulo 6 de Efésios, a esclarecer para os irmãos que nós estamos transmitindo diretamente aqui do Rio de Janeiro. Estamos numa conferência para as igrejas do estado do Rio de Janeiro. Graças ao Senhor que nós estamos com um espírito muito elevado. Ontem saímos para pregar o Evangelho, fábrica de vencedores. Muitas pessoas foram salvas, ganhas, e muitos receberam o Evangelho do Reino através da palavra escrita. E hoje, domingo de manhã, nós estamos terminando com a segunda mensagem, com a mensagem de número 26 da palavra profética. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a luta espiritual. Versículo 10 de capítulo 6 de Efésios fala assim: quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto a mais, quando Paulo falou quanto a mais, significa que depois dele ter descrito todas as bênçãos que Deus nos deu no rio da graça, pelo dispensar do canal da graça, que nos trouxe crescimento de vida, nos trouxe maturidade de vida, nos trouxe a edificação da igreja, do corpo de Cristo, e também essa graça veio trazer a realidade na nossa vida. A nossa vida era uma vida cheia de vaidades, começando pela nossa mente. A nossa mente tinha só mentiras, ilusões, vazios. Mas graças a Deus, quando nós cremos no Senhor Jesus, recebemos o rio da graça passando por nós, como canais da graça, nós estamos sendo enchidos pela própria verdade. Neste universo só há uma verdade, e essa verdade é Deus, e essa verdade é Cristo. O mundo pós-moderno tenta convencer o homem de que a verdade não é absoluta, de que a verdade é relativa. O relativismo tomou conta da nossa sociedade, isto é, não existe um padrão único da verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Irmãos, isso distorce tudo o que Deus fez desse universo. Antes de criar o universo, irmãos, só existia Deus. Portanto, a verdade é o próprio Deus. Se você tirar o Deus desse universo, não sobra nada. Então, Deus é a própria verdade, Deus é a própria realidade. Quando alguém diz para você que a verdade é relativa, é mentira. A verdade é absoluta, a verdade é Deus, só Deus é a realidade. Quando o homem se afastou de Deus no jardim do Éden, o homem se afastou da verdade, se afastou da própria realidade. Então, se você se afasta da própria verdade, própria realidade, o que sobra é vaidade, vazio, mentira e falsidade. Mas graças a Deus, um dia nós cremos em Jesus Cristo. Nós recebemos a vida de Deus, recebemos a natureza santa de Deus e nós passamos a receber o dispensar da graça de Deus pelo rio que sai do jardim do Éden. E dessa forma, nós, pela graça, crescemos, pela graça,
somos edificados, e não só isso, a nossa vida começou a se encher da própria verdade, pois Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a nossa vida passou a ter sentido, passou a ter consistência. Não só uma fachada, mas nós temos a realidade por trás. E não só isso, Deus que é amor tomou conta de nós. Passamos a amar Deus e amar os homens. E Deus que é luz também iluminou o nosso ser. Não vivemos mais na escuridão, nós vivemos na luz, onde qualquer pecado, nós temos a sensibilidade porque vivemos na luz. Por isso, irmãos, graças a Deus, estamos cada vez mais sendo trabalhados por Deus para nós andarmos na graça, na verdade, no amor e na luz, isto é, andar no Espírito. E assim nós passamos a entender a importância da palavra de Deus na nossa vida. E a palavra de Deus, irmãos, que nos dá direção, a palavra de Deus é que faz acontecer toda a obra de Deus, e nós passamos a falar entre nós com a palavra de Deus. Passamos a praticar a imersão na palavra. E essa palavra está sendo constituída em nós, dirige as nossas vidas e faz a obra de Deus. Maravilhoso. E, irmãos, essa palavra está mudando o nosso casamento. A imersão na palavra está mudando a nossa família. A imersão na palavra está mudando a nossa relação de trabalho. Isto é, todo o viver humano nosso foi normalizado. Agora, quanto ao mais, quer dizer, a igreja do lado positivo está prosseguindo nessa linha de procedimento por meio da graça, mas nós precisamos saber de que existe ainda mais uma coisa para se atentar. Quanto ao mais, nós temos uma luta espiritual. Tá? Então eu vou ler de novo um resumo que eu fiz aqui. A graça, depois de descrever tudo o que o rio da graça executará na nossa vida, o apóstolo lembra-nos de que estamos em uma luta espiritual. A graça nos salvou e nos tornou canais dispensadores da mesma graça para outras pessoas. Dispensando a graça a outras pessoas através da pregação do Evangelho, cuidando delas, crescemos e amadurecemos e a igreja é edificada. Como resultado, estamos sendo enchidos por Cristo, ou preenchidos por Cristo, como a verdade, a própria realidade. Com as experiências mais profundas da graça, nós temos o amor, porque Deus é amor. A nossa vida se tornou uma vida de doação e de entrega para Deus e para o próximo. A oferta e sacrifício de aroma suave para Deus. Deixamos de lado todo o nosso egocentrismo para viver a realidade do amor no nosso dia a dia. Também passamos a viver na luz, sensíveis ao pecado e às obras das trevas. Na luz mantemos um coração puro e humilde e mantemos a boa consciência. Dessa forma, pelo suprimento abundante da graça, verdade, amor e luz pelo Espírito, incorporamos toda a realidade espiritual no nosso viver humano, na vida conjugal, familiar e no relacionamento de trabalho. Fechamos todas as brechas para o inimigo de Deus e assim estaremos prontos para a luta espiritual. Então agora eu vou falar sobre a nossa luta. Qual é a nossa luta? Porque existe a luta.
A Bíblia mostra que Satanás tem um reino. Mateus 12, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 26. Porque os judeus acusavam de que Jesus expulsava os demônios pelo maioral dos demônios, pelo chefe dos demônios, por Belzebu. Então Jesus responde, versículo 26, se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? O importante desse versículo é que Jesus reconhece que existe o reino de Satanás. Existe um outro reino, reino de Satanás. Mesmo assunto está em Lucas, capítulo 11, versículo 18. Lucas 11, versículo 18. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. Então aqui está claramente descrito de que Satanás tem o seu reino. Como surgiu isso? Qual foi a origem disso? Isaías 14. Antes da criação, no universo só existia Deus. E não é esse universo limitado pelo tempo e espaço em que nós vivemos. Deus habita a eternidade. Então só havia Deus. Aí Deus criou as coisas, os céus e a terra. E toda a criação estava debaixo do seu governo, toda a criação estava debaixo do seu reino. Mas alguma coisa aconteceu para que houvesse um outro reino. É isso que eu quero mostrar para vocês, o motivo da nossa luta. Capítulo 14 de Isaías, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Aqui menciona um personagem que tem por nome, ó estrela da manhã, estrela da manhã. Estrela da manhã em latim vulgata é Lúcifer, Lúcifer, estrela da manhã. Então nós tomamos esse termo para nós o denominarmos. A estrela da manhã, Lúcifer. Quem era Lúcifer? Ele era o filho da alva. Que significa ser o filho da alva? Significa que ele foi um dos primeiros a serem criados no meio dos seres angelicais. Talvez o primeiro, o filho da alva. Então, ele foi designado por Deus para ser o cabeça sobre todos os demais anjos. Esse é Lúcifer, filho da alva. Podemos ver isso em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Versículo 14.
Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ele, Lúcifer, tinha uma posição de destaque, tinha uma posição de líder. Ele tinha o privilégio de permanecer no Monte Santo de Deus, do terceiro céu onde Deus habita. Ele era querubim da guarda, ungido, ele era aquele que estava mais próximo de Deus, que guarda a glória de Deus. E a sua posição era tão destacada, se você olhar para o livro de Judas, versículo 9, o livro de Judas fica depois da terceira carta de João. Livro de Judas, versículo 9, eu vou falar um pouco o versículo 8 para vocês saberem o contexto. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Quer dizer, existe alguns que difamam governos, difamam autoridades superiores. Mas não é assim com o arcanjo Miguel. Versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Por esse versículo, dá para você perceber que Miguel, o arcanjo Miguel, tinha uma posição, quando Deus estabeleceu, inferior a Lúcifer. Então ele não ousava fazer qualquer acusação infamatória contra o diabo, contra Lúcifer, e apenas diz: Deus te repreenda. Isso quer dizer que esse personagem Lúcifer tinha uma posição de destaque, o cabeça sobre todos os anjos quando ele foi criado. Em Isaías 14, vamos voltar para Isaías 14. Em Isaías 14, quando começou a falar de Lúcifer, versículo 12, mas essa porção da palavra, a profecia é contra o rei da Babilônia, contra Nabucodonosor. Então Lúcifer foi descrito aqui como alguém identificado com Nabucodonosor, rei da Babilônia. Isso está no versículo 4 do mesmo capítulo, Isaías 14, versículo 4. Dá uma olhada. Então, proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Isaías 14 está profetizando a respeito do fim da tirania do diabo, do fim da tirania de Satanás. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações, e com perseguição irreprimível. Já agora descansa, está sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo. Essa é uma profecia, irmãos. Depois nós pregamos o Evangelho do Reino e nós ganhamos essa luta.
Nós vamos tirar, né, libertar essa terra da tirania dele. Vamos libertar, irmãos, as nações que estão debaixo de uma perseguição irreprimível. Essa é a nossa luta. Senhor Jesus. Então, Isaías 14, versículo 12 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. As estrelas de Deus aqui referem-se aos anjos. Ele quer exaltar o seu trono acima dos anjos, de todos os anjos. E no monte da congregação me assentarei. O monte da congregação é onde Deus congrega os líderes dos anjos para uma assembleia. E nas extremidades do norte ele se assentará onde habita Deus. Subirei mais acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, toda rebelião é promovida pela disputa do poder, pela ambição pelo poder. E a ambição pelo poder sempre começa, irmãos, pela capacidade de uma criatura. Vamos voltar para Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículo 12. Filho do homem,
ser igual a Deus. Ele ambicionou de que Deus fosse precisar dele para governar sobre a criação. Porque Deus é o Criador, talvez não entenda a criatura. Ele poderia ser esse intermediário e poderia funcionar como rei adjunto. Essa ambição pelo poder, irmãos, fez com que a iniquidade entrasse no seu coração. Aí ele pecou. Irmãos, todas as rebeliões na Bíblia, todas as rebeliões na Bíblia, estão vinculados à ambição pelo poder. Por isso, irmão, vamos cuidar de nós mesmos, principalmente quando você ganha uma posição de destaque, principalmente quando você se acha capaz, principalmente quando você se acha muito belo, principalmente quando você se acha muito bom. Irmãos, nós estamos a um passo da queda, a um passo da rebelião. Por exemplo, em Números capítulo 12, vocês se lembram da história? Eu tenho vários versículos, mas eu vou mencionar poucos. Números capítulo 12, isso. Versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Aparentemente, não era algo que Moisés procedeu corretamente, tomando uma mulher cuxita. Mas isso apenas serviu de pretexto para uma insatisfação na busca pelo poder de sua irmã Miriam e também de seu irmão Arão. Porque o versículo 2, o que eles usaram como pretexto, mas a palavra que eles falaram mostra a insatisfação pela posição. Versículo 2 diz assim: e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Irmãos, Deus, Ele escolhe homens como canais para falar por Ele aqui na terra. E Moisés foi escolhido na época em que Deus o levantou para levar o povo de Israel para a boa terra de Canaã. Alguns tentam espiritualizar demais as coisas, mas Deus usa homens. Só que Deus usa homem correto, que não tem ambição, que já foi trabalhado com relação à ambição. Mas é difícil os outros homens reconhecerem que esse homem fala por Deus. Daí, os homens contemporâneos a ele, principalmente os que são da liderança, querem disputar lugar com ele, achando que Deus também pode falar por todos, não só por ele. Por que Deus só fala por ele, né? Aí, versículo 6, Deus diz: então disse Deus, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer e falo com ele em sonhos. Esse é outro tipo de profetas, tá? Não é assim com meu servo Moisés, que é o profeta, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Quer dizer, Moisés, ele é tão próximo, tão íntimo do Senhor, que ele vê a silhueta do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Irmãos, todas as rebeliões da Bíblia acontecem desse jeito. Não contentes de que o Senhor fala para uma pessoa e quer disputar lugar com essa pessoa e quer
disputar o lugar de destaque de poder. Irmão, Satanás domina este mundo através da ambição pelo poder. E a ambição pelo poder, irmãos, acaba vindo outros benefícios, que é enriquecimento, dinheiro, fama, glória, etc. Por isso, irmãos, não vamos cair nessa armadilha. Ele quis exaltar-se para ser igual a Deus, o seu coração se elevou, se ensoberbeceu por causa da sua impressionante formosura, está em King James atualizada, e corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor, e Satanás se tornou o adversário de Deus. 1 Pedro 5:8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vocês estão tendo a consciência de que estamos no meio de uma luta espiritual? O diabo se tornou, Lúcifer se tornou o diabo e se tornou Satanás, adversário de Deus. Ele hoje anda ao nosso derredor como leão que ruge, pronto para pegar sua presa, procurando alguém para devorar. Apocalipse 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Na King James atualizada fala que o diabo, Satanás, ele é aquele que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Então, o nosso adversário, irmãos, é muito poderoso. Ele é capaz de enganar e seduzir o mundo todo. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, agora surge personagem não só de Satanás, diabo, antiga serpente, né? Antiga serpente e o dragão, o grande dragão. Então esse é o nosso adversário. Mas o que ele faz com esse mundo? Gênesis capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chega até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Trata-se da Torre de Babel. A Torre de Babel é uma declaração do homem quando formou reinos na terra por Nimrod, declarando que o homem não mais quer estar vinculado a Deus. O homem não quer mais exaltar o nome de Deus, o homem quer exaltar o seu próprio nome, tornar célebre o seu próprio nome. Isso foi o resultado do surgimento de um personagem chamado Nimrod, no capítulo 10,
versículo 8. Cuxi gerou a Nimrod. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar, e daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Vocês estão vendo por que em Isaías 14, Satanás, que era Lúcifer, foi identificado como rei da Babilônia. Porque Nimrod fundou o primeiro reino dos homens aqui na terra em Babel. Assim começou a Babilônia. Por que a Babilônia acaba sendo contra o reino de Deus? Porque em Babel, Nimrod, ele estabeleceu o seu reino, o seu governo humano. Se você olhasse para o pano de fundo daquela época de Nimrod, aproximadamente 150 anos antes de Nimrod, Deus havia exterminado a raça humana com dilúvio. Só deixou a família de Noé para dar sequência à vida dos seres humanos, a sobrevivência, a continuação. Então, quando Noé e seus filhos saíram da arca, havia cadáveres por toda a terra espalhados. Imagine você a sensação de tragédia que a humanidade experimentou nesse novo começo. Daí se espalhou um temor a Deus, mas não é um temor santo a Deus, mas um temor de que Deus voltasse a castigar o homem dessa maneira cruel, como Nimrod espalhava. Então Nimrod dizia para esse povo que vivia debaixo do medo, constante medo de se fizesse alguma coisa errada, Deus poderia castigar o homem de novo e promovesse outra tragédia. Mas, irmãos, o que Nimrod fez? Vamos acabar com a tirania de Deus. Não vamos mais ter medo de Deus. O homem pode se virar sozinho. O homem pode declarar independência a Deus. O homem consegue cuidar de si mesmo. Nós não precisamos de Deus. É assim que começou o primeiro governo do homem na terra. E o homem precisa, principalmente para sobreviver, de 3 itens. Primeiro, sustento. Segundo, entretenimento, alegria, prazer. Terceiro, segurança. Por isso, Nimrod inventou cidades. Então ele começou a colocar grupos de pessoas dentro de uma cidade. E dentro de uma cidade criou-se um sistema em que todos pudessem sobreviver, todos tivessem o seu sustento, e dentro de uma cidade todos estariam guardados nessa cidadela contra qualquer invasor, teriam segurança, e também dentro dessa cidade eles poderiam criar itens de entretenimento, alegria, prazer, vinho, né? E dança, etc, etc. E assim o homem entendeu que o homem pode cuidar do homem. E o homem começou a declarar independência a Deus. No seu auge, construiu uma torre com a intenção de atingir o topo da torre até o céu, dizendo para Deus: Deus, nós não temos medo de você não. Se você mandar outro dilúvio, nós vamos estar lá em cima. Assim surgiu o governo humano. E ele governa esses homens iam pela sede e pelo poder. Pela ambição pelo poder. Porque quem tem poder tem dinheiro. E quem tem dinheiro tem privilégios. É ou não é? E ele continua governando a terra desse jeito. Ó Senhor Jesus, quero que vocês enxerguem quem é o nosso inimigo. Estamos lutando contra quem?
Salmos capítulo 2. Versículo 1. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, contra Deus, e contra o seu ungido, Cristo, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, Satanás, influenciando as nações, a liderança das nações, os príncipes, os reis, os governantes. Vocês devem estar percebendo que o nosso mundo moderno também, e já estamos no final dos tempos, sendo levado para isso. A intenção final do inimigo de Deus, irmãos, é fazer o homem se libertar totalmente de Deus, não ter mais nenhuma ligação com Deus. Vocês imaginam o seguinte: Nimrod começou a fundar o governo humano, começou a fundar várias cidades em Babel, que se tornou Babilônia, e depois ele foi para a Síria e fundou várias cidades a partir de Nínive, na Assíria. Vocês perceberam que enquanto o povo de Israel existia na terra, como a nação de Israel e a nação de Judá, para onde eles foram levados cativos? O reino de Israel foi para a Síria e o reino de Judá foi para a Babilônia. Exatamente esses dois lugares. Portanto, irmãos, Satanás quer usar o reino da terra, os reinos da terra também, irmão, para levar em cativeiro o povo de Deus. E nós não podemos nos permitir isso. Aí o Senhor levantou a nação de Israel, porque até então, sob influência de Nimrod, todas as nações da terra se tornaram pagãs. Todas as nações da terra se tornaram idólatras. Mas através de Abraão, Isaque e Jacó, Deus conseguiu um reino aqui na terra. Mas infelizmente esse reino foi levado em cativeiro também, para a Síria e para a Babilônia. Mas Deus vai restaurar ainda esse reino no final dos tempos. Mas sem antes restaurar a realidade na igreja. Por isso, irmãos, quando veio a nação de Israel, quando veio Jesus Cristo, introduziu o cristianismo, mudou um pouco o padrão de comportamento do mundo. Porque a palavra de Deus foi dada através dos 10 mandamentos para o povo de Israel, através das leis para o povo de Israel. Isso influenciou o mundo. Depois, com Cristo, o cristianismo também influenciou o mundo. E, de certa forma, o comportamento dos seres humanos, depois disso, houve muita influência judaica, muita influência do cristianismo. Mas a luta do mundo moderno de hoje, irmãos, é se desvencilhar desses laços. O governo humano hoje, liderado por Satanás, é nos libertar cada vez mais de qualquer influência com Deus. E qualquer influência com a palavra de Deus. O homem não quer a palavra de Deus, o homem não quer Deus, o homem quer se desvincular totalmente de Deus e de seu ungido. Mas, irmão, nós estamos indo justamente pelo caminho inverso. Nós vamos introduzir o reino de Deus por meio da palavra de Deus. Introduzindo Deus e Cristo, a sua liderança, o seu reino. Por isso, irmãos, os reis da terra se levantam, querem se libertar dos laços e das algemas com relação a Deus. Mas o versículo 4 diz: ri-se aquele que habita nos céus, e o Senhor zomba deles. O que vocês podem fazer?
na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O homem pensa que é sábio, o homem pensa que é poderoso, mas, irmãos, só Deus mexer um dedo, tudo se confunde. Versículo 6 mostra que Deus não escolheu Lúcifer para ser o seu interlocutor com a criação. Desde no seu propósito eterno, antes da criação do mundo, Deus já havia pré-estabelecido, nem Satanás sabia, nem o Lúcifer sabia, Deus já havia pré-estabelecido que Cristo seria o escolhido de Deus. Por isso que no versículo 6 diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ele é o escolhido, Cristo foi o escolhido, porque Cristo se tornou homem. Se Lúcifer achava que Deus precisava de uma criatura para entender a criatura, graças a Deus que Jesus se tornou homem. Ele compreende o homem, ele sabe que é a natureza humana, ele pode compadecer-se de nós que temos nas nossas fraquezas, é ou não é? Então, irmãos, aí, ainda mais, quando ele escolheu, ele ungiu, né, esse homem. Proclamarei o decreto do Senhor. Eis, ele disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Quer dizer, na ressurreição de Jesus Cristo, Deus o fez filho primogênito, gerado por Deus. Aí, Deus o ressuscitou, ou colocou nos lugares celestiais acima de todo principado e poder. Isso está em Efésios capítulo 1. Aí Deus disse: assenta-te aqui à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés. Aí o Senhor Deus fala para o seu filho, versículo 8: pede-me, pede-me, pede-me que eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. É só pedir, eu vou te dar. E com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Irmãos, e Deus está atendendo o pedido do filho. Salmo 110. Disse o Senhor, versículo 1: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso é porque o filho pediu. O pai disse: eu vou atender seu pedido. E como é que o Senhor, como Deus vai fazer isso? O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Irmão, Sião está o exército de vencedores que luta pelo reino. Deus, Ele tem a sua igreja aqui na terra. Ele, pelo seu evangelho, salvou muitas pessoas e o seu Espírito regenerou muitas pessoas. Mas, irmãos, essas muitas pessoas podem compor a cidade de Jerusalém. Mas são ainda poucos que estão vivendo aqui na terra preocupados em estabelecer o reino de Deus, em defender o reino e trazer o reino de Deus de volta. Porque não estamos contentes, irmãos, com o governo de Satanás aqui na terra. Não estamos contentes, irmão, com o domínio da corrupção, levando os homens à miséria, ao sofrimento. É ou não é? Estão como ovelhas que não têm pastor, vivendo todos aflitos, exaustos, castigados, feridos. Vamos mudar esse reino. Senhor Jesus. Então,
o Senhor hoje precisa, a sua igreja, pelo menos uma parte da sua igreja, ser Sião. A igreja em Filadélfia, em Apocalipse 3, essa igreja que se preocupa com o reino de Deus. Porque quem está na igreja de Filadélfia, à frente da igreja de Filadélfia, é o Senhor que tem a chave de Davi. Nós nos preocupamos com o reino de Deus, mas nós temos pouca força. Mas graças a Deus, irmãos, nós não deixamos de lado a palavra do Senhor e nem o nome do Senhor. Por isso não é sem razão que Andrew Miller, no século dos anos 1800 e alguma coisa, ele escreveu o livro História da Igreja, dizendo que a igreja de Filadélfia terão os tesouros da palavra profética destrancados. Então, esse é o nosso grande segredo. Nós estamos começando o quê? Nós estamos lutando e ganhando essa guerra. Mas por meio de quê? Não é a nossa capacidade. Nós não trilhamos o caminho de Satanás. Nós não somos capazes. Nós temos pouca força. Mas, irmão, nós temos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, irmão, tem nos dado vitória nesses últimos anos. Nós cremos na palavra, somos simples, somos obedientes. Irmãos, a palavra tem feito o seu trabalho. Essa é a nossa arma da vitória. E o Senhor tem posto diante de nós uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Por isso, irmãos, o centro do seu poder vem de Sião. Aí versículo 3, irmãos, diz: apresentar-se-á voluntariamente o seu povo no dia do seu poder, com santos ornamentos como orvalho emergindo da aurora, serão os teus... Serão os teus jovens. Mas, irmãos, eu gosto da versão King James atualizada aí. Qual que é? Teu povo se apresentará generoso. Graças a Deus, irmãs, as igrejas estão se apresentando generosamente. No dia da convocação, nós entendemos, irmãos, que em 2020 Deus começou a fazer convocação. Nós atendemos essa convocação. E nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora, Deus prometeu por seu filho: tu terás teus exércitos de jovens santos. Irmão, realmente nós não sabemos de onde vem. Quando se fala das gotas do orvalho é sempre a bênção do céu. Ninguém consegue fabricar orvalho. Orvalho vem de Deus. Mesmo no deserto, lugares mais secos, Deus providencia orvalhos para a subsistência das plantas. Então, orvalho só pode vir de Deus, é a bênção de Deus. Irmãos, no momento final, crucial, era o momento em que todos os nossos jovens estarem distraídos. Os jovens da nossa sociedade viverem apáticos, amando ao mundo, tantas modernidades, tantas tecnologias, informações, comunicações, para distraírem os nossos jovens, mas o Senhor está fazendo um milagre em Sião. Os jovens estão caindo como gotas de orvalho. Está começando a ser difícil segurar as nossas crianças. A saída de ontem, irmãos, vários irmãos me mandaram as crianças intrépidas. Ninguém segura mais. Nossos adolescentes amam fazer isso, amam pregar o evangelho. Os nossos jovens.
formando esse exército, os valentes. Isso é presente do Pai para o Filho. Não é nossa força de convencimento, não. Está acontecendo um grande milagre, porque Deus está dando isso para a sua igreja, para o seu filho. Por isso, irmãos, ó Senhor Jesus, vamos lá. Porque o governo humano, na liderança de Satanás, luta para se libertar de qualquer laço de Deus. Mas Deus escolheu a Cristo como rei sobre Sião para reger as nações. E para a luta espiritual, vamos voltar lá para Efésios 6. Na luta espiritual, irmãos, precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, não é pela nossa força. Essa luta não depende do nosso poder. Zacarias 4 diz o quê? Não é por força, nem pelo poder, mas é pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos exércitos. Não vamos depender da nossa força, não vamos confiar em nosso poder. De onde vem nosso poder, irmãos? De onde vem a nossa força? Primeiro, nossa força e poder está na palavra. Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, de onde adquirimos poder para lutar essa luta espiritual? A fé na palavra, não é? Por isso, irmãos, nós temos conseguido vitórias e vitórias simplesmente porque cremos na palavra. A fé na palavra nos dá vitória. Efésios capítulo 1. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, com que poder você vai lutar? Lute com a suprema grandeza do poder de Deus. Mas onde está essa suprema grandeza do poder de Deus disponível para nós? Está na palavra quando cremos. E Deus não tem nos privado da sua palavra. O Senhor fielmente está mandando a sua palavra que sai da sua boca semana após semana. E basta-nos, irmãos, não complicar, mas crer com simplicidade e praticar com obediência, irmãos, as coisas acontecem. A vitória vem. Então, se você quer vencer essa luta, irmãos, vamos usar a suprema grandeza do poder de Deus para vencer. Que suprema grandeza é essa do poder de Deus? É aquele mesmo poder que exerceu ele em Cristo, versículo 20. Ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Esse mesmo poder, é com esse poder que nós vamos vencer. Esse poder está onde? Está na palavra. E como acionamos esse poder na palavra? Fé. Nós cremos. Ó Senhor Jesus. Então, na batalha espiritual, o homem não tem a mínima condição de lutar pelas suas próprias forças. Vamos apelar para essa suprema grandeza do poder de Deus, que está na palavra, por meio da fé nós podemos acioná-lo. Voltando lá para Efésios 6. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, nesta mensagem, não vou ter tempo ainda de entrar na armadura de Deus. Mas esse versículo, quando fala da armadura de Deus, já nos dá uma indicação, irmãos, que não conseguimos lutar com os nossos instrumentos humanos. E você pode ter certeza, irmãos, que nós estamos numa luta espiritual com alguém mais poderoso do que nós, humanamente falando. Alguém que pode te enganar. E você acha que ele está contente com o que está acontecendo? Para quantas pessoas você pregou o evangelho ontem? Para quantas pessoas você orou? Quantas pessoas receberam nas mãos a semente do evangelho do reino? Irmãos, nós estamos conquistando não só terreno na terra de metros quadrados, nós estamos conquistando o coração das pessoas. Quantas pessoas que ontem ainda estavam debaixo do domínio do império das trevas e hoje já está no reino da luz. E você acha que o inimigo de Deus está contente? Está com ódio da igreja. E você acha que ele não vai armar coisas para nós? Aqui fala da cilada do diabo. Ele vai armar ciladas. Mas, irmãos, nós não temos medo. Nós confiamos, irmão, na palavra profética. A palavra profética para nós é uma candeia que brilha numa noite escura, nos dá direção. Com ela nós nos sentimos seguros. Com ela nós não caímos em ciladas. Por isso, irmãos, não vamos sair disso. Vamos sair do fluir do rio da graça, porque nós seremos presas fáceis para o inimigo de Deus. Senhor Jesus. No livro de Efésios, Paulo revela que a igreja é o corpo de Cristo. Então, no livro de Efésios, a igreja é definida por vários itens. Para começar, capítulo 1, de Efésios, ali logo no final, fala: a igreja é o seu corpo e a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 23. E no capítulo 2, versículo 10, também Paulo define que a igreja é poema de Deus, é a obra-prima de Deus. A igreja não é da velha criação, a igreja é um produto da nova criação. É poema de Deus, é obra-prima de Deus. E a igreja é a família de Deus, capítulo 2, versículo 19. É a família de Deus. E a igreja é um edifício que Deus quer edificar como um santuário dedicado ao Senhor para a habitação de Deus no Espírito. Está no finalzinho do capítulo 2, versículo 21 e 22. Não é assim? E no capítulo 5, versículo 25, fala que a igreja é a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. E quando chega no capítulo 6, ele fala da armadura de Deus. Então, essa mesma igreja que é corpo de Cristo, essa mesma igreja que é a plenitude de Cristo, essa mesma igreja que é a obra-prima de Deus, família de Deus, habitação de Deus no Espírito, a noiva de Cristo, irmãos, essa mesma igreja tem que revestir a armadura de Deus. Temos que estar prontos para uma luta. Então, aqui, no final de Efésios, apresenta a igreja como um guerreiro. Nós somos um guerreiro. Por isso que nós precisamos de muitos valentes de Davi.
Agora era de vocês, esse tempo de vocês, jovens maduros, tomarem responsabilidade, influenciando os jovens mais jovens que vocês, cuidando dos adolescentes, cuidando das crianças e também supervisionados pelos mais velhos. Vamos vencer essa luta como o guerreiro do Senhor. Mas nós temos que enxergar bem quem é o nosso inimigo. Qual é a nossa luta? Esse é o objetivo dessa mensagem. Então, a armadura de Deus indica que há uma luta espiritual entre reinos, a igreja apresentada como um guerreiro para derrotar o inimigo de Deus. Vocês se lembram que quando estudamos o livro de Mateus, Mateus 16, 18, Jesus disse que, ele disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Isto é, a edificação da igreja é para derrotar a porta dos Hades. Por isso que nós estamos vendo pelo rio da graça, nos cuidando de todos os aspectos da edificação da igreja, e quando nos chega no finalzinho, ele toca na questão da batalha espiritual. Por isso, irmãos, claro que não precisamos esperar que a primeira parte seja totalmente feita, isto é, a edificação da igreja, chegando à sua completação, para depois lutar. Não, a edificação da igreja já é uma luta. Já estamos na luta. Só que nós precisamos fechar brechas. Fechar brecha na nossa retaguarda, no nosso viver diário, na nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nossas crianças estão tendo uma nova cultura, pregando o evangelho, nossos adolescentes estão tendo um caminho do Senhor, nossos jovens, irmão, tudo isso é fechar brechas. Aí, irmãos, graças a Deus, que o mistério da vontade de Deus, Efésios 1, 9 e 10, vou fazer questão de ler de novo. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, esse é o mistério da vontade de Deus, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Essa é a vontade que dá prazer para Deus. Sabe qual é? É de fazer convergir em Cristo, fazer encabeçar em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, quer dizer, quando a era do tempo acabar, irmão, já estamos quase no final da era do tempo, do nosso tempo acabar, porque depois ainda tem um milênio. Mas antes do milênio, irmão, nosso tempo aqui está no fim já. Senhor Jesus. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Deus quer que Cristo encabece sobre todas as coisas. Isso quer dizer que quando Cristo encabeçar todas as coisas, irmãos, o reino de Satanás já terá sido expulso. Por isso, irmãos, estamos trabalhando para isso através da pregação do Evangelho. Todas as coisas significam tanto as do céu como as da terra. Por isso, irmão, quando nós saímos para pregar o Evangelho, estamos colocando o governo de Cristo na vida das pessoas. Chega de Satanás usurpar a vida das pessoas. Por isso, irmão, nós falamos que nós podemos trazer muitos jovens para fazer SEAP, para serem preparados para o exército do Senhor. Irmão, muitos jovens estão à toa nesse mundo. O inimigo de Deus está acabando com o futuro dos nossos jovens. Famílias desajustadas. As pessoas não veem o futuro. Não está na hora, irmãos, de dar um futuro para os nossos jovens. Aperfeiçoá-los no SEAP. Tornarem-se em comportores. Se tornar nosso exército nas ruas. Para resgatar outras pessoas. Vamos fazer isso? Se o Senhor abrir os seus olhos, você vai ver, na sua vizinhança já tem muitos desses jovens. Vamos trazê-los.
Ó Senhor Jesus. E não só isso, irmãos, Hebreus 1, versículo 13. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés? Lúcifer esperava que Deus convidasse ele para sentar-se à sua direita. Mas ele não deu esse lugar para os anjos, não. Ele deu esse lugar para o seu Filho, Jesus Cristo, homem. Senhor Jesus. E versículo 5, do capítulo 2 de Hebreus. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Deus não deu para Lúcifer isso, não. O mundo que há de vir significa um milênio. Deus sujeitou ao homem. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem, que dele te lembres, ou o filho do homem, que o visites. Fizeste por um pouco menor que os anjos. Irmãos, presta bem atenção. Eu e você, na criação, fomos criados menores do que os anjos. Mas de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Quer dizer, Deus deu um lugar de destaque acima dos anjos. O nosso futuro é esse, tá? Aí final do versículo 8, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Por quê? Convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, ele vai conduzir os muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Deus prometeu dar para o seu filho, e ele vai cumprir. Capítulo 10, versículo 12 de Hebreus. Vocês estão animados? Não, eu estou muito animado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Amém? Capítulo 8, versículo 1, também de Hebreus. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então ele já foi entronizado. Ele está acima de todo principado e toda potestade. Irmãos, agora nós, vencedores da igreja, nós também vamos reger todas as nações. Nós seremos arrebatados também ao terceiro céu, antes da grande tribulação. Apocalipse 12, 5. Se você hoje lutar pelo reino, Deus também vai te livrar da grande tribulação. Apocalipse 12, versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Irmão, quando terminar a nossa luta aqui, nós vamos ser recebidos no terceiro céu. Mas como é que eles venceram? Por que são vencedores? Versículo 11. Eles, pois, o venceram
por causa do sangue do Cordeiro. Não é baseado na sua própria justiça. Nós estamos aqui, irmão, pelo sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, por causa da palavra do testemunho que deram. Não é só palavra vazia, mas uma palavra que se tornou seu testemunho, palavra que se tornou sua realidade. Pelo fluir da graça, nós somos enchidos da realidade. Irmãos, nós vencemos pela palavra do testemunho que damos. E mesmo em face da morte, irmãos, não amaram a sua própria vida. Não amaram a vida da alma, sua própria vida. Isso quer dizer o que, irmãos? Como Paulo fala em Atos capítulo 20, o que ele falou ali? Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Versículo 24, Atos 20, 24. Irmãos, eu tenho pautado a minha vida nesse versículo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Irmãos, eu realmente não tenho mais interesse em dinheiro, em poder, em glória, em bens, né? Não tenho, a minha vida não considero preciosa para mim mesmo. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Sabe que atitude é essa? Atitude de quem dá 110% de si. O Senhor quer formar um time que dá 110% de si. Nós queremos dizer para o Senhor, Senhor, nós nos candidatamos a esse time. Time do sonho de Deus. Em inglês se chama Dream Team. Nós somos esse time do sonho de Deus. Não consideramos a nossa vida preciosa para nós mesmos. Tudo que fazemos, irmão, nós damos 110% para o Senhor. Você quer participar desse time? Então nós vamos fechar essa era. Ó Senhor Jesus. E os vencedores, Apocalipse 19. (7 a 9) vai dizer que, irmãos, os vencedores finalmente serão arrebatados do terceiro céu. E nós iremos com Cristo na sua vinda, sua parousia. E no final da grande tribulação, nós participaremos das bodas do Cordeiro. Ou seja, os vencedores serão a noiva. Representarão a igreja para participar, para casar-se com Cristo. E aí começar 1000 anos de festa do casamento. Então, irmão, por isso aqui fala assim, versículo 7, alegremo-nos, exultemos e demos de glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, que, irmão, nossa conduta, a nossa justiça subjetiva, irmãos, já foi totalmente lavado pela lavagem de água pela palavra. Não temos mais nada, irmão, que Satanás possa acusar. Então lhe disse o anjo, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então haverá esse casamento, e após essa união no céu, essa união, irmão, nós juntaremos ao nosso grande general. No capítulo, versículo 11 do capítulo 19 ainda de Apocalipse, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há vários diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Irmãos, a palavra é que nos dará vitória, e ele é a palavra de Deus.
Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Irmão, esses exércitos somos nós. Ó Senhor Jesus. Bom, aí não vou mais ler para vocês aqui, irmão, nós estaremos participando da última batalha, a batalha de Armagedon. E ali nós vamos derrotar, irmãos, anticristo, falso profeta, com os exércitos que seguirão a eles. Eles serão lançados para dentro do lago de fogo, definitivamente. E Satanás será preso por 1000 anos. Nós entraremos para o milênio, irmãos, da manifestação no reino dos céus, para reinar com Cristo. Isso está em Apocalipse 20, versículo 4, final do 4. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quem quer fazer parte disso? Esse time do sonho de Deus está se formando. Efésios 6, voltando para Efésios 6, vamos continuar, mais um versículo. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, a nossa luta é contra aquele grande dragão de Apocalipse 12, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás. Ele é o sedutor de todo mundo, ele é o grande enganador do mundo inteiro. E ele, juntamente com os anjos que o seguiram na sua rebelião. Irmãos, os anjos são maiores do que nós em força e poder pela criação. Vou só mostrar para vocês esse versículo, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Por isso, não tente lutar com suas próprias forças. 2 Pedro 2, versículo 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo de infamante na presença do Senhor. Isso eu só quero provar para vocês, irmãos, a sua força natural não vence nenhum ser angelical. Mas, irmãos, pela fé, nós tomamos posse do poder de Deus. E pela fé, irmãos, o nosso cabeça já está sentado acima de todo o principado e potestade. E também pela fé, irmãos, Cristo nos ressuscitou. Isso está em Efésios 2, dá uma olhada. Cristo já nos ressuscitou e na sua ressurreição, versículo 6. Efésios 2, 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Homem foi criado menor do que os anjos. Mas, irmãos, nós, a nova criação, que cremos em Deus, em Jesus, nós somos levados também para onde Cristo está, nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade. Estão acima deles. Por isso, irmão, não vamos ter medo deles, não. Senhor Jesus, os principados e autoridades e dominadores desse mundo de trevas, irmãos, são os anjos que seguiram a Satanás na sua rebelião contra Deus, e que governam as nações. Esses principados e potestades ajudam a Satanás a governar sobre as nações nas regiões celestes. Não é isso que nós lemos aqui, Efésios 6, aqui fala, né?
no final do capítulo 12, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas onde estão as regiões celestes? Não é a região celestial em Cristo. A região celestial em Cristo está acima de todo principado e potestade. Essa região celeste aqui, é no Efésios 2, versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Essa região celeste é no ar. Mas nós que ressuscitamos juntamente com Cristo, nós estamos acima deles. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, Satanás tem esses auxiliadores, seus generais, que são os principados, potestades, dominadores desse mundo das trevas, tenebroso, e forças espirituais do mal. Eles, o quê? Eles dominam no ar. Então vamos dar uma olhada rápida em Daniel capítulo 10. Sabe onde fica Daniel? Daniel capítulo 10. Daniel percebeu que estava numa luta espiritual. Estava numa luta espiritual. Aí ele fez uma oração, pediu ajuda. Capítulo 10, versículo 12. Aí Deus mandou um anjo para ajudá-lo. Esse anjo lhe disse, versículo 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes oração a compreender e a humilhar-se perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Irmão, a nossa luta, embora nós estamos aqui na terra, a nossa luta é espiritual. E a luta espiritual, irmãos, acontece nos ares. E quando nós oramos, irmão, Deus manda os seus anjos para lutar conosco, por nós. Só que quando esse anjo, irmãos, muito provavelmente seja Gabriel. Ele veio em auxílio de Daniel. Só que quando ele veio em auxílio de Daniel, no meio do caminho encontrou uma luta muito forte, né? Versículo 13, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, quer dizer, por 21 dias atrasou a chegar até Daniel, porque lutava com ele. Isso quer dizer o quê, irmãos? Nos anjos tem os seres angelicais que seguiram a Satanás na sua rebelião, dominam sobre as nações, sabia disso? Sobre o Brasil deve ter um príncipe. Aqui em Xerém mesmo deve ter um príncipe. Você não vê, mas eles dominam a vida das pessoas, eles dominam o governo, eles dominam através do quê? Da disputa pelo poder, pela ambição pelo poder, pelo dinheiro, pela glória. Irmãos, então a nossa luta está nos ares, por isso que é luta espiritual. Então, o príncipe que governa a Pérsia, segurou Gabriel por 21 dias. E ele veio, porém, Miguel, ele ganhou reforço, Gabriel ganhou reforço. Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. É o versículo 19. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, irmão, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido, e disse, fala meu Senhor, pois me fortaleceste. Quando o Senhor fala, nos fortalece.
E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Não só na Pérsia tem um príncipe, na Grécia tem outro príncipe. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Irmãos, Senhor Jesus, após a queda, o homem foi desconectado do governo de Deus, ficou debaixo de um domínio, de uma autoridade, de um império das trevas. Colossenses 1,13, não é isso? Dá uma olhada, Colossenses 1,13. Esse é um império que domina as nações, domina as pessoas do bairro de Xerém, do Rio de Janeiro. Acho que Rio de Janeiro deve ter alguns príncipes bem fortes aí, né? Mas a igreja mais forte, vamos lá. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, vamos libertar as pessoas debaixo desse domínio. As pessoas estão tristes, estão angustiadas, aflitas, muito castigadas, não é? Vamos libertar dessa tirania. Isso sim é tirania. Vamos libertar para o reino do Filho, o Filho amado de Deus. Ó Senhor Jesus. Bom, irmãos, para finalizar, eu vou dizer para vocês qual a verdadeira intenção dele. Quais são as ciladas dele? O que ele vai fazer? Eu vou usar Gálatas para vocês entenderem como no tempo de Paulo, como ele lutava. Gálatas 3, versículos de 1 a 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação, pelo ouvir da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito e sejais agora vos aperfeiçoando na carne, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade fosse em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé, pela pregação da fé? Irmão, sabe o que quer dizer isso? Paulo foi muito fiel em falar a palavra profética para os Gálatas. Só que aí vieram os judaizantes, tentando distrair a igreja da palavra pura de Deus, da palavra que vem do trono de Deus. Vem distrair dizendo o quê? Dizendo que além de crer em Jesus, vocês têm que praticar a circuncisão. Vocês ainda têm que observar a lei de Moisés, senão vocês não serão salvos. Irmãos, primeiro, isso é heresia, isso é mentira. Mas em segundo lugar, isso é para distrair o povo de Deus da palavra profética. Hoje, a principal cilada do diabo é essa. Senhor Jesus. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Quer dizer, o que Satanás não quer, irmãos, que vocês recebam e vivam pela fé, pelo Espírito prometido.
A hora que nós vivemos, irmãos, soubemos usar a bênção de Abraão, vivemos pelo Espírito prometido, nós vamos ganhar um míssil tremendo para derrotar as hostes do inferno, né? E então, como eles fazem? Capítulo 4 de Gálatas, versículos 16 e 17. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. Eu tenho sido fiel para falar para vocês a palavra que Deus quer falar, que é a palavra profética. Será que por causa disso me tornei inimigo de vocês? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Na versão King James atualizadas, né, põe aí isso. Aqui, né, eu vou ler aqui, vou tentar ler. Aquele que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar, não agem com boas intenções. A artimanha de Satanás, irmãos, é isolar o apóstolo, com muitas distrações. Então, irmãos, essa é a maneira dele trabalhar. Imagina se hoje, irmãos, se Satanás nos isolar da palavra profética, irmãos, toda a obra de Deus pararia aqui. Não é isso? Então, irmãos, não vamos cair na sua cilada, porque é a palavra que faz a obra de Deus. Outra tática, 1 Timóteo 1, versículo 3 diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, não ensine diferentemente. Sabe o que quer dizer ensinar diferentemente? Há uma palavra profética, há uma palavra que sai da boca de Deus hoje. Só que o inimigo de Deus quer distrair o povo de Deus para confundir-nos. Qual é a palavra de Deus? Aí lança-se uma cortina de fumaça, oferece-se muitas mensagens bonitas. Irmão, por mais bonitas ou bíblicas que sejam algumas mensagens, irmãos, vocês têm que olhar por trás a intenção de Satanás. A intenção de Satanás, irmãos, é provocar uma cortina de fumaça de modo que você não enxergue qual é a palavra de Deus. O que Deus está querendo falar agora. Não é uma questão ser bíblico ou não é ser bíblico, mas o que Deus quer falar agora, para levar a igreja adiante. Aí vem o quê? Vem com mitos judaicos, vem com fábulas, genealogias sem fim. Geralmente, irmãos, Satanás usa aquelas pessoas que querem se passar por mestres, querem mostrar para os outros que conhecem a Bíblia, ele sabe explicar a Bíblia, é ou não é? Aqui, ó, eu não estou falando em vão aqui, ó. Vou continuar lendo para vocês. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a economia de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Eu não estou aqui falando, irmão, para defender a mim, estou defendendo a palavra de Deus, que quer fazer a obra de Deus. Aí versículo 6, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em falatórios inúteis, loquacidade frívola, que não produz nada, irmãos. Havia muitas mensagens boas entre nós, irmãos,
mas são improducentes. O que produziu da obra de Deus? Por isso, irmão, não vai atrás de palavras bonitas, palavras boas. Vamos identificar qual é a palavra que o Senhor quer falar conosco hoje e que executa a obra de Deus e que produz fruto. Pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Irmãos, essa é a segunda tática do inimigo. Primeira tática do inimigo é isolar o apóstolo, isolar o canal dispensador, isolar o profeta. E a segunda tática, irmãos, é promover um monte de palavras para formar uma cortina de fumaça para você não identificar qual é a palavra que o Senhor está falando, não é isso? Então isso, irmãos, produz essas palavras bonitas, irmãos, geralmente para satisfazer aqueles que têm coceira nos ouvidos, querem ouvir curiosidade, querem ouvir coisas diferentes, né? Mas não produz a economia de Deus na fé. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmão, nosso coração para com Cristo, irmãos, não tem que ter dúvida, não tem que questionar. Uma vez que você identificou, isso é Cristo que está falando, é Deus que está falando, irmãos, vamos dedicar o nosso coração puro ao Senhor e simples. Por isso, irmãos, todos aqueles que estão ouvindo a palavra, apreciando a palavra, com simplicidade e obediência, está ganhando bênção. E a obra de Deus está sendo desenvolvida através deles. Por isso, irmão, nunca vamos permitir que comece a deixar que Satanás corrompa a nossa mente com questionamentos, dúvidas. Irmão, para com Deus nós não temos dúvida. Para com a palavra de Cristo não temos dúvidas. Somos puros, somos simples, somos obedientes. Aí a bênção vem, né? E capítulo 10, ainda de 2 Coríntios 10, Paulo fala assim do versículo 3, porque embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne, a nossa luta não é segundo a carne, porque as armas da nossa luta, nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Irmãos, nós não lutamos com as armas humanas, não usamos as armas da carne. Vocês sabem que nas últimas eleições eu tive que fazer um comunicado para a igreja, para nós não perdermos o foco. A igreja não pode perder o foco. A nossa luta não é na política. Nossa luta é com as armas poderosas, armas espirituais. A pregação do Evangelho do Reino é a nossa luta. Alguns então começaram a duvidar. Pedro, você não deveria ensinar a igreja para quem votar, não sei o que. Eu falei, não. A nossa missão não é essa. A nossa luta não é contra carne e sangue. Infelizmente, irmãos, nessas últimas eleições, as lideranças de muitas e muitas denominações, muitos grupos cristãos, entenderam que a luta da igreja hoje na terra é politizando a igreja. E que os evangélicos devem mudar a linha da educação, a linha disso, a linha da cultura, tal. Irmãos, essa não é a nossa luta. A nossa luta, irmãos, é pela palavra e deixar o Espírito fazer a sua obra. E Ele está fazendo
pela pregação do Evangelho, ganhando pessoa por pessoa, conquistando terrenos na vida das pessoas e conquistando terreno também, irmãos, na terra. Só esse ano, irmãos, o quanto de metros quadrados, quilômetros quadrados nós conquistamos no continente africano. Só nesse ano, Porto Rico está sendo invadido agora, nesse momento. Austrália, já é a segunda viagem nossa, não é? Ó Senhor Jesus, restauramos já Colômbia, Equador, Peru, Bolívia. Muitas igrejas foram recuperadas, foram restauradas. Estamos avançando, ganhando terreno. É isso que está preocupando o Porto dos Ades. Não vamos voltar atrás. Vamos lutar com o Evangelho do Reino, com a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma. Sofismas parece ser a verdade, mas não é a verdade. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, eles acham que, eu sei falar, conheço melhor a Bíblia do que você. Irmãos, não estamos preocupados com isso. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A fé é para levar a obediência. Quem crê, obedece. Então, os nossos pensamentos têm que ser levados à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Isto é, com a submissão da igreja, irmãos, nós vamos fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Amém? Vocês entenderam qual é a nossa luta? Não lute no lugar errado, nem com a arma errada. A nossa luta, irmão, é continuar nessa luta de pregar o Evangelho do Reino, tirar as pessoas do império das trevas, trazer para o reino da luz e trazer para a igreja. Vamos cuidar delas, vamos edificar junto conosco, e essas pessoas que entrarem, irmão, já vamos levar para o SEAP, levar para a comportagem, não espere não, eles já entram na nova cultura, eles já vão entrar para ser combatente como nós, exército como nós, né? Não precisa esperar muito não, né? Já tornar um exército de um time do sonho de Deus. Vamos dar 110% de nós, vamos dar tudo de nós para o Senhor. O Senhor vai poder voltar na nossa geração. Jesus é o Senhor, amém.